Irmãos, vamos abrir a palavra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos fazer uma leitura a partir do verso 27. Lucas, capítulo 5, verso 27. Amém? Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse é o encargo que nós temos para essa noite. Nós vamos ver um pouquinho da nossa experiência com o Senhor dentro desse prisma, desse aspecto, a relação nossa com o Senhor quando nós fomos alcançados por Ele. E como em um lado oposto dessa relação, você tem a religião buscando sempre o monopólio das coisas concernentes a Deus. Nós vamos fazer essa leitura de Lucas também nos outros evangelhos, porque existem alguns detalhes que nós devemos comentar. Mas talvez você esteja se perguntando assim: mas por que nós temos que tratar de um assunto, irmão, que parece ser elementar, que parece ser básico para nós que já temos conhecido o Senhor? Um assunto de um encontro com o Senhor, de um pecador ao arrependimento, de um relacionamento com o Senhor. Porque nós, irmãos, tendemos a esquecer isso. Em que condição nós fomos achados? Tendemos a esquecer que nós somos falhos por natureza e que, muito embora o Senhor um dia nos alcançou, esta questão ainda não foi resolvida. Que questão? De sermos falhos por natureza. A gente sempre busca se apresentar de uma maneira perfeita diante de Deus, oferecer o nosso melhor, seja nas nossas orações, seja na nossa leitura da palavra, seja na nossa vida congregacional, familiar. A gente é esforçado para tentar de alguma forma apresentar o nosso melhor para o Senhor, não falhar com o Senhor, etc. E aí, dentro desse processo, nós somos tendentes a esquecer o quê? Que somos justamente o contrário. Pecadores, falhos, que precisamos de um médico que todos os dias está ministrando o seu tratamento a nós, que é o que nós lemos aqui. Esse mundo tem refletido algo importante para nós, como um aprendizado, porque Deus usa todas as coisas, irmãos, para nos ensinar. Você passou aí o seu dia, eu passei o meu dia, você viu muita coisa, recebeu muita informação, de repente pela internet, pelos jornais, dentro da sua casa, e tudo tende a nos mostrar. O Senhor quer usar essas circunstâncias para nos dar uma lição. E eu realmente tenho essa semana, o Senhor tem permitido eu me deparar com situações envolvendo graves crises familiares. Eu atuando como profissional da advocacia, mas lidando com isso. Vendo assim filhos se voltando violentamente contra os pais. E hoje uma pessoa me perguntou assim: a terra, o mundo, uma pessoa que não conhece a palavra, mas ela perguntou assim para mim: o mundo é o inferno ou é o paraíso? E isso está no conceito de muitas pessoas. Para muitas pessoas, esse mundo, esse cosmos, é o inferno já. E para outras pessoas, o mundo é um paraíso. E dentro de tudo que eu tenho visto essa semana, eu pude dizer para ela com toda a propriedade da palavra de Deus: nenhum nem outro. Não é o inferno ainda, mas é amaldiçoado por causa do pecado.
e por ser amaldiçoado por causa do pecado, também não pode ser considerado o paraíso. Esse mundo, até citei o exemplo, você comeria uma fruta podre? A fruta pode ter uma aparência bela, mas se ela está podre, ela não vai te dar prazer. A mesma coisa é este mundo para Deus. Ele está podre. E ele tem o seu tempo devido de duração até que o Senhor volte e transforme todas as coisas. Então, a partir disso que eu quero, de uma forma bem sucinta, fazer uma explanação com os irmãos dentro desse texto que o Senhor me trouxe nesse momento. Irmãos, então vamos voltar os nossos olhos agora para a palavra. Quem é Levi? Levi é Mateus, um dos discípulos do Senhor. E Levi era um publicano, era um coletor de impostos, o que era pior ainda. Porque para os judeus, além de serem considerados pecadores, o publicano era uma espécie de traidor, porque ele estava ali a serviço do Império Romano. Roma tinha o seu domínio sobre Israel. Israel era uma das províncias de Roma. Roma é quem governava sobre Israel nesse período que o Senhor esteve aqui na terra. Até o Senhor chega a dizer assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E sabe qual era o assunto, irmãos? Pagar ou não pagar tributo. Então o Senhor deixou de uma maneira muito clara, expressa, que as coisas concernentes ao reino de Deus não se misturam com as coisas concernentes aos governos humanos. Isso é a primeira lição para nós, de acharmos que as coisas concernentes a Deus e política são a mesma coisa ou devem estar misturadas. Isto é um erro. Nós, como cidadãos brasileiros, podemos exercer o nosso direito de cidadania, votar e ser votado, não há problema nenhum nisso. Mas cuidado, você não achar, eu vou tornar o Brasil uma nação cristã, cujas leis são cristãs. Irmãos, eu não estou dizendo isso por ser pessimista, mas estou dizendo que isso é uma luta perdida. Que a palavra diz que esse mundo vai de mal a pior. Esse mundo não tem nenhum compromisso com o Senhor. Mas o Senhor está chamando pessoas desse mundo e formando o seu reino com essas pessoas que Ele tem chamado. E um dia o mundo será governado, e eu digo politicamente, por Cristo e a sua igreja. Haverão as nações da terra, mas elas serão durante 1000 anos governadas por Cristo e a sua igreja. E ali a palavra é bem clara quando diz: e aí se experimentará o que é verdadeira justiça. A palavra diz que o Senhor governará as nações com cetro de ferro. E o povo vai conhecer o que é governar com justiça. A justiça humana, ela é muito, digamos assim, ocasional. Quando tem interesse que haja justiça, a justiça acontece. Agora, quando não é conveniente, a justiça é relativizada. Em todas as democracias do mundo, em todos os governos, irmão, tenha certeza, isso acontece, porque a pecinha que está por trás disso é o homem corrompido, né? Então, não tenha esperanças nisso. Mas aqui, então, Israel está debaixo do governo de Roma. Então o Senhor vai caminhando e vê um homem assentado na coletoria, ou seja, onde eles arrecadavam os impostos para Roma, e disse assim: segue-me, segue-me. Por que o Senhor simplesmente olhou para aquele homem e disse: segue-me? É um convite que o Senhor faz a todos os homens. Segue-me, vem após mim, percorra o mesmo caminho que eu percorri. Esse é o convite do Senhor para todos nós. A diferença é que alguns vão ouvir e outros não irão ouvir este convite. Mas o convite, há mais de 1900 anos, e vamos colocar antes pelos profetas, mas estamos contabilizando aqui o tempo que o Senhor teve depois dos seus discípulos. Há mais de 1900 anos, esse convite tem repetidamente sido feito para todos os homens.
segue-me. Nós estamos aqui hoje, irmãos, porque um dia o Senhor veio ao nosso coração com esse mesmo convite. Hugo, Jussiara, Jaqueline, Moisés, siga-me. E de alguma forma nós somos tocados pelo Espírito Santo e nós ouvimos esse falar. Mas o texto não para por aí. Lembre-se quem era este homem. Era um pecador e considerado ainda um traidor pelos seus conterrâneos. Verso 28. Ele se levantou e deixando tudo. É algo que precisa acontecer nas nossas vidas. Irmãos, enquanto nós estivermos apegados às coisas, nós não vamos conseguir seguir o Senhor adequadamente. Alguns estão apegados ao dinheiro, outros estão apegados a sentimentos, outros estão apegados ao seu orgulho, às suas convicções. Enquanto nós estivermos apegados às coisas, nós não vamos poder seguir o Senhor adequadamente, porque vamos estar presos a elas. Aqui diz que Levi deixou tudo. Preste atenção, esse homem continuou trabalhando, esse homem continuou administrando a sua casa, esse homem continuou tendo uma vida, mas de alguma forma o seu coração, no seu íntimo, ele vislumbrou algo importante. Não existe nada mais importante do que seguir este homem que está me chamando, esse Jesus. Não tem nada mais importante que isso. Esse é o primeiro ponto. Ele considerou, não existe nada mais importante do que seguir este que me chama. O segundo ponto muito importante, ele não deixou para depois. Porque tem muita gente que está realmente convencido de que não há nada mais importante do que seguir a Cristo, mas tem protelado essa situação. Depois eu vou, Senhor, agora não. Então tem deixado isso para um segundo momento. Então o que aconteceu com Levi, pelo trabalhar do Espírito Santo, foi, ele seguiu e deixou tudo imediatamente. Hoje o Senhor está nos convidando a isso. O que ainda prende os nossos corações? O que ainda impede que nós sigamos o Senhor? E Ele está convidando a gente, irmãos. Deixa isso e siga-me. Nós não podemos mais, irmãos, e eu estou falando algo de mim também, nós não podemos mais nos permitir o luxo de protelar isso. Isso precisa ser tratado. Isso precisa ser tratado em nossas vidas. Vamos começar com o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Reconhecer que nós não temos forças para seguir o Senhor. Que nós não temos forças para abandonar aquilo que está aprisionando nosso coração. Esse é o primeiro passo. O que o Senhor disse aqui? Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Então, o primeiro passo é nós reconhecermos que nós estamos doentes. Qual é a nossa doença? O nosso coração está aprisionado às coisas desse mundo e isso tem impedido nós de seguirmos o Senhor. Eu sei que é duro admitir isso. É duro admitir isso. Uma pessoa estava falando para mim que o marido dela não tem dificuldade de reconhecer quando está doente. Não toma remédio, né? Não estou doente, está lá passando mal. Não preciso de médico, não quero remédio. Sabe aqueles teimosos que dá 10 vezes mais trabalho? Esses somos nós espiritualmente. Ao invés de nos aproximarmos diante do trono da graça, da misericórdia do Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia, eu estou aprisionado, eu não consigo sair daqui. A gente fica ali, lutando com aquela situação. Não, eu vou conseguir, não tem nada de acontecendo de errado comigo. E isso, a nossa vida vai passando. Então, verso 28, ele se levantou. Que expressão bonita, né?
Por quê? Nós podemos, eu sei que não é aqui, a expressão utilizada aqui não é o que realmente aconteceu, mas tem uma conotação espiritual importante. Ele se levantou significa que todos nós estávamos caídos, mortos nos nossos delitos e pecados. Então ele se levantou. Lá em Apocalipse o Senhor vai falar isso para a sua igreja. Diz assim: olha onde você caiu, arrepende-te, levanta e avança, caminha. O Senhor está nos convidando a isso. Verso 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Olha só Levi agora abrindo as portas à comunhão com o Senhor, porque esse é o segundo passo. Tem muita gente que um dia ouviu a voz do Senhor e que tem seguido, mas o seu coração está, de uma certa forma, fechado. Ô irmão, como isso? Como é que alguém pode seguir o Senhor, se envolver naquilo que é dele e está com o coração fechado? É o famoso: Senhor, não tenho tempo. Eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo para ler a palavra. Eu não tenho tempo de pensar nas coisas do alto. Eu amo o meu Senhor, mas o meu tempo está sufocado. Então, a gente tende a ser cristão, nós somos cristãos, somos nascidos de novo, mas não abrimos as portas da nossa vida para o Senhor, não nos assentamos com Ele, não ceamos com Ele. Eu vou usar uma outra figura de Apocalipse. O Senhor disse assim para a sua igreja Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ele não falou isso para pessoas ímpias. Ele falou isso para a sua igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cear, comer numa mesa, segundo a tradição dos judeus naquela época, era um sinônimo de comunhão. Por isso nós somos chamados à mesa do Senhor, não é? Não temos a ceia do Senhor? Sinônimo de comunhão. Os filhos se assentavam em torno ali do pai e da mãe, e ali eles iam se alimentar, eles iam discutir as coisas do dia, eles iam conversar. Hoje as pessoas não sentam mais nas mesas, né? Geralmente ficam no sofá assistindo televisão e com o prato na mão. E às vezes sentam às mesas, mas não conversam, por quê? Cada um com seu celular, o garfo de um lado e o celular de outro. Esse é o tempo moderno de hoje. A mesa perdeu esse significado para essas gerações. Mas segundo a realidade da palavra, estar sentado à mesa para comer é um sinal de comunhão com a pessoa. Paulo vai falar sobre isso, né? Paulo diz assim: essas pessoas que estão em rebeldia, que não se rendem ao Senhor, que foram admoestadas e assim mesmo se mantêm firmes, nem sequer comais com essas pessoas. Vocês estão se lembrando quando Paulo falou isso em 1 Coríntios? Por que ele diz nem sequer comais? Porque ali Paulo está dizendo: não tenha nem comunhão com essas pessoas. Não é simplesmente o ato de se alimentar, é o sinal que aquilo representa do ponto de vista espiritual. Então Levi aqui conhece o Senhor, segue o Senhor e abre as portas da sua vida para ter comunhão com Cristo. Irmão, todas essas etapas que nós estamos falando, está batendo com a sua experiência? Está conferindo com aquilo que você tem experimentado da parte do Senhor? Você seguiu, você deixou tudo, você não está protelando nada, você está abrindo a porta realmente da sua vida para ter comunhão com Cristo? E aqui eu coloco a mim também. É um momento de nós refletirmos. Poderíamos parar aqui e ir para casa com isso na mente e no coração. Senhor, está acontecendo isso na minha vida? E considerarmos diante do Senhor. Então, verso 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos
e outros estavam com eles à mesa. Então, Levi foi um canal da parte do Senhor, não só para a experiência pessoal dele, mas ele experimentou algo tão grandioso que ele começou a chamar outros como ele. Fico até imaginando, né? Pessoal, o Senhor está na minha casa e eu quero que vocês vão lá conhecer Ele. Eu vou oferecer uma refeição, pode ir todo mundo, que eu quero que vocês conheçam esse Senhor que eu conheci, que me chamou. E aí vem mais um ponto de reflexão para nós. Temos tido o desejo de que pessoas que não conhecem o Senhor o conheçam assim como nós conhecemos? E aqui vem um ponto de alerta para nós. Se nós não temos esse desejo, é porque nós talvez também não estejamos experimentando o Senhor, tendo prazer nele. Então, se nós não estamos tendo essa experiência, nós naturalmente tendemos a não querer que outras pessoas também tenham essa experiência. Irmão, puxa para o seu lado natural. A Keila está aqui, nossa irmã querida, que é uma instrutora aí da parte física, né, da boa forma, digamos assim. Se a gente come uma comida gostosa, o que a gente faz? Além de comer mais, e aí que vem o perigo, né, Keila? A gente sai querendo oferecer para os outros também. Esses dias a gente está sabendo que a nossa irmã Nelise, né, muito provavelmente vai passar uma temporada em Porto Velho. E um dia eu estava num restaurante com a Tairine em Porto Velho e a gente estava comendo lá um peixe. Primeira coisa que eu pensei, quando vier a Nelise, o marido dela para cá, a gente tem que trazer eles aqui, para eles comerem essa comida. Porque a gente experimentou, gostou, e a gente quer que outras pessoas também experimentem. Essa é a nossa tendência. Então, se nós nos calamos, o nosso coração não anela para que as pessoas que estão do nosso lado, de repente, esposas, maridos, filhos, os pais, parentes e conhecidos, conheçam o Senhor, é porque, irmãos, talvez nem nós estejamos tendo prazer no Senhor. E aí, mais uma vez, nós precisamos do quê? Do médico. Tá? Não precisa ficar preocupado. Ai, meu Deus, eu vou dizer para o Senhor que eu não tenho prazer nele. E o que Ele vai fazer? O Senhor não é como nós. O Senhor, quando assumiu para si essa missão, digamos assim, esse encargo de nos salvar, Ele já sabia que nós naturalmente o rejeitaríamos. E isso não mudou 1 centímetro do seu amor, do seu propósito por todos nós. Ele continua nos amando como sempre nos amou e sempre vai nos amar. Mas isso é um indicativo de uma situação grave, de talvez até uma questão de apostasia, irmãos. O que é apostasia? Nós estudamos nas cartas pastorais. Dimas, tendo amado o presente século, me abandonou. A apostasia é você abandonar o caminho do Senhor, porque o seu coração de tal forma foi capturado pelas coisas desse tempo presente, pelas ilusões e as fantasias coloridas que Satanás joga para nós, como essa pessoa me perguntou hoje: o mundo não é um paraíso, Robson? Por que essa pessoa chegou a essa concepção? Diante de todas as tragédias que todos os dias nós vemos, as pessoas encontraram nesse mundo ainda um lugar de prazer para viver, de tal forma que a sua mente foi cauterizada, elas não conseguem ver a tragédia que é este mundo. Mas nós, filhos de Deus, temos tido a revelação da parte do Pai: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque esse mundo é tóxico para a nossa saúde espiritual. O Senhor bem disse: não peço, ó Pai, que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Sabe que essa expressão, Jaqueline, do ponto de vista da tradução original, o Senhor estava dizendo assim: peço que os guardes do maligno. Do maligno. Não é guardar do mal, assim, da má sorte, digamos. Para que ele não seja roubado por um ladrão, para que os seus filhos vão bem na escola, não aconteça nada. Não é isso.
é sermos guardados de uma esfera espiritual que envolveu esse mundo, que o governa, que tende então a querer seduzir os filhos de Deus a se prostituírem com o mundo. Porque nós, como igreja, somos noivas de Cristo, mas há um espírito de prostituição que quer que nós nos misturemos, que nós entreguemos a nossa vida, que estendemos comunhão para as coisas perversas deste mundo, para o maligno mesmo. Lembram de Jezabel? Citando mais uma vez Apocalipse. A palavra do Senhor fala numa das advertências às suas igrejas. Lá ele vai dizer assim para Tiatira: tendes tolerado essa mulher, essa Jezabel, que tem levado os meus filhos a praticarem prostituição, fornicação. Então é uma figura essa mulher do quê? Da prostituição, ou seja, os filhos de Deus se envolvendo, se relacionando do ponto de vista espiritual com as coisas malignas deste mundo e, voltando para o nosso assunto, abandonando o caminho do Senhor, abandonando a comunhão com o Senhor. Talvez isso já esteja acontecendo conosco aqui, de tal forma que estamos envolvidos com essa esfera. E só o Senhor, eu vou voltar a repetir, só o Senhor pode nos salvar daqui. Eu sei que a gente entrou por nossa vontade, mas para sair, irmãos, só o Senhor pode nos resgatar. Talvez uma passagem conhecida mundialmente, as ovelhas, né? 99 estão lá no aprisco guardado. O que é esse aprisco? É ali, ó, debaixo da comunhão com o Senhor. Mas uma ficou para trás e se perdeu. Poderíamos pensar do ponto de vista humano, né? Eu tenho 99 aqui, que vai me fazer mal eu deixar aquela para trás? Eu não vou me arriscar indo atrás dela. Mas esse não é o coração do nosso Senhor. Ele foi atrás daquela que havia se perdido. Então, há esperança para nós nesse aspecto. Nós não podemos nos perder por desobediência, mas podemos ser encontrados pelo Senhor. E eu vou citar mais uma passagem do filho pródigo. O que o pai diz quando aquele filho volta arrependido? Esse meu filho estava perdido, ou estava morto, mas eis que ele foi achado, ele foi reencontrado, ele foi revivificado, reavivado. É isso que nós estamos precisando, irmãos. Sermos reavivados pelo Senhor, porque parece que o nosso amor pelo Senhor está se esfriando quanto mais esse mundo se mostra atrativo e sedutor para todos nós. Desde o mais novo aqui até o mais velho. Todos nós estamos sujeitos a este perigo. Vamos avançar um pouco mais. Verso 30. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então aqui há um espírito religioso que nós temos que tomar cuidado também. Esses homens são tão pecadores quanto aqueles que estavam sentados com Jesus. Tão pecadores, feitos do mesmo material. Mas o que eles fazem? Eles colocam uma parede de separação. Por que vocês comem com essa raça aí? Como é que vocês comem com esse povo? Né? Esse é o primeiro ponto. E talvez nós sejamos assentados nesse trono aí, digamos, de julgamento, de orgulho, e dizendo: eu não sou como eles. Lê do engano. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o religioso, ele tende a achar que ele tem um monopólio das coisas de Deus. O que é ter um monopólio? Não. Deus está conosco aqui com mais ninguém. Esse é ter um monopólio. Então, tipo assim, o Senhor Jesus e vocês não deviam estar ali. Vocês deviam estar conosco aqui. Então, querendo meio que governar, dirigir, né? Porque eles sabiam, muitas pessoas estavam seguindo Cristo. Para eles tinham dois caminhos. Ou eles se rendiam, ou eles de uma certa forma tentariam o quê?
atacar, denegrir a imagem do Senhor, para mostrar o quê? Não, é nós que representamos Deus, não é esse carpinteiro aí. Nós é que somos o falar de Deus aqui, nós é que somos as autoridades. Então, muitas vezes, irmãos, nós podemos, tendo conhecido Cristo, tendo experimentado o poder vivificador do Senhor, nos acharmos engessados nessas coisas, não reconhecermos quem realmente nós somos e acharmos que sabemos de tudo das coisas concernentes a Deus. Sabe qual foi uma das advertências? Qual foi um dos pecados, melhor dizendo, da igreja de Laodiceia? Eis que estou rica e abastada, e de nada preciso. Mas o Senhor diz, eu tenho dó de você, sabe? Que você é pobre, que você é cega, que você está nua diante de mim. Ou seja, não tinha nada para oferecer, não conseguia ver o Senhor, não tinha riqueza espiritual. Talvez ela ter dito que estava rica e abastada era o quê? De conhecimento da palavra. Estava rica e abastada de estrutura material, mas era pobre do ponto de vista da realidade espiritual. Ela não estava aberta para ter comunhão com Cristo. E nudez fala o que, irmãos? De vergonha. O Senhor diz, aconselho-te que compre de mim. E uma das coisas é vestires, que você se vista. E aí a gente se lembra daquela passagem que é dita assim: é necessário que nós nos despojemos do velho homem e que nos revistamos do novo homem que se renova para a justiça. E aí vai dizer assim: vós vos revestistes de Cristo. Então essa vestimenta que nós nos vestimos para não nos apresentarmos de forma envergonhada diante do Senhor é nos revestimos dele mesmo, de tudo que ele é, da sua vida, da sua santidade, é estarmos revestidos de Cristo. Vergonha é no dia do Senhor a gente chegar lá e apresentar, sabe o quê? Madeira, feno e palha, que é tudo obra humana. O Senhor diz lá em 1 Coríntios 3, vai ser experimentado pelo fogo. Se a obra permanecer, vai ser galardoado, mas se não permanecer, vai experimentar um terrível prejuízo. Como é que vai ser experimentado pelo fogo? Apocalipse diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Nada vai passar diante do quê? Daquilo que o Senhor tem visto em nossas vidas. Se as nossas vidas foram fundamentadas em Cristo, então diante da visão do Senhor seremos aprovados, porque estaremos revestidos dele. Agora, se não foi fundamentado em Cristo, aí nos acharemos o quê? Justamente estando nus diante de Cristo. E é isso que os fariseus estão fazendo aqui, olhando lá seus pecadores, mas eles estavam nus, eles eram pobres também, eles estavam cegos do mesmo jeito. Então talvez esse seja o nosso problema, de acharmos que estamos top espiritualmente, quando na verdade nós estamos zero à esquerda espiritualmente. Precisamos desse choque de realidade da parte do Senhor. Verso 31. É interessante, nós vamos ler, para terminarmos a reunião, nós vamos ler as outras passagens. Mas é interessante que os outros evangelhos registram que eles perguntaram para os discípulos de Cristo: o que vocês estão fazendo, né? Você e o Senhor comendo com esses pecadores? E aí é registrado que o Senhor ouviu eles dizendo isso. E aí o Senhor vem e diz o que vai dizer aqui: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Precisamos nos reconhecer, irmãos, como doentes e clamar por esse santo médico em todas as áreas da nossa vida. E aí prossegue: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E aqui eu coloco um último detalhe:
Às vezes, eu e você estamos em pecado e a gente não consegue arrepender. A gente tem no máximo peso de consciência, que são duas coisas diferentes. Às vezes a gente transgride a palavra de Deus, mas nós temos peso de consciência. Não devia ter feito isso. Magoei o meu irmão, magoei minha esposa, magoei meu filho. Mas você teve esse choque, mas nada mudou. No outro dia, do mesmo jeito. Na outra semana, do mesmo jeito. Mesmos erros sendo persistentemente percorridos. Então o que acontece é que você tem um peso na consciência, mas não um verdadeiro arrependimento. Por isso que aqui o Senhor está dizendo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento, ou seja, produzir nesses pecadores uma mudança real de vida, de caminho. Né? A gente não fala assim que fomos convertidos ao Senhor. Essa palavra convertido é uma linguagem de trânsito. O que é ser converter? Você está indo ali na Avenida Tancredo Neves e você efetuou uma conversão para retornar para a Avenida Canaã. Você mudou o sentido. Então todos nós estávamos no caminho. Qual era o caminho? Inferno, condenação eterna, lago de fogo e enxofre. Mas um dia, como aconteceu aqui com Levi, ele disse, segue-me. E aí o que aconteceu? Ou deveria acontecer uma conversão. Nós saímos daquela rota. Estamos indo agora para um outro caminho. É o que o Senhor fala assim, que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Do império das trevas para um outro império, o reino do Filho do seu amor. Então, assim, que o Senhor realmente, irmãos, fale ao nosso coração. Que nós, então, busquemos o Senhor para um verdadeiro arrependimento. Há uma passagem em Provérbios, que agora eu não me lembro onde ela está, mas podemos pesquisar depois. Que diz assim, que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará da parte do Senhor misericórdia, graça. Esse deixar é o genuíno arrependimento. Porque muitas vezes nós confessamos o pecado, mas nós continuamos naquela trajetória. O deixar, o ter forças para deixar, é ser convencido de tal forma pelo Senhor, de que realmente aquilo não faz parte mais da nossa vida. Que aquilo não vai produzir em nós vida nenhuma. Que nós podemos deixar. Nós podemos largar. Que nós vamos ser extremamente beneficiados. Então, o que te prende? O seu orgulho? A sua razão? O seu amor pelas coisas desse mundo? Arrepende-te. E confessa, arrepende, deixa. Mas esse arrepender, nós temos da parte do Senhor um genuíno arrependimento espiritual. Nós temos que clamar por isso. Durante o tempo que se chama hoje, para que a nossa vida seja restaurada, irmãos. A gente olha para a igreja em Atos e vê como que aquela igreja expressava poderosamente o reino de Deus, né? Eram irmãos, coisas incríveis, maravilhosas aconteciam. E aí a gente se pergunta, mas por que essas coisas não acontecem mais hoje? Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou. Então o que mudou? Muitas vezes, nós mudamos. Nós não temos uma vida realmente santificada ao Senhor. Mas Ele está aí dizendo, compra de mim colírio para você ungir os olhos, para você enxergar que esse caminho não é o caminho adequado. Compra de mim vestes, para que você se vista dessa vergonha. Eu mesmo sou a sua veste. Né? O Senhor está aí para nos levar a um caminho de vida. Tenhamos cuidado, irmãos, porque senão, se esse caminho que nós decidimos percorrer fora do propósito de Deus, pode nos levar a uma apostasia. Estava num encontro e eu e o irmão Miguel estávamos conversando, ele repartindo a experiência que ele teve. Uma pessoa que caminhou com eles era uma pessoa extremamente assim vigorosa nas coisas concernentes ao reino. E aí ele falou, Robson, estranhamente, a pessoa foi se afastando, se afastando. Hoje a vida dela é o quê? Malhar, ficar saradão, dinheiro e bagunça.
A vida dela é isso. E aí a gente começa a pensar, mas será que algum dia essa pessoa experimentou algo realmente da parte de Deus para ter mudado totalmente assim? É o perigo da apostasia, de abandonar o caminho do Senhor totalmente e se enterrar no mundo, porque quem nos preserva é que o Senhor queria que nós estivéssemos atentos a isso que eu vou falar agora. Então, se você estava dormindo aí, eu tenho certeza que você acordou. Quem nos preserva, irmãos, de nós não nos afundarmos no pecado, é o Senhor Jesus, é a vida dele. É ela que preserva. Por que nós não estamos afundados no pecado? Porque o Senhor preserva a gente. Se a gente deixar essa vida, de alguma certa forma, nos fecharmos para ela, é aquele adágio que Pedro cita, né? O cachorro comeu o seu vômito. A porca voltou a se misturar lá no chiqueiro. Esses somos nós. Esse é um aviso para a gente. Se vocês negligenciarem, é lá que vocês vão parar. E talvez o seu último estado, o estado atual, seja pior do que quando antes você conheceu o Senhor, né? Então são advertências sérias para nós. Então, para concluir, vamos fazer uma leitura dessas passagens nos outros evangelhos. Vamos então em Marcos capítulo 2, a partir do verso 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos deles. Estão vendo aquela parte que eu mencionei para os irmãos? Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, porque os ouvidos do nosso Senhor estão sempre atentos, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Você vê como que o Espírito de Deus é tão perfeito que ele pega os evangelhos e ele vai complementando? Aqui ele diz assim: não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Mas lá no Evangelho de Lucas diz: chamar pecadores ao arrependimento, né? Então é isso que ele vai produzir em nossas vidas. Agora vamos em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. A partir do verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha que interessante, porque essa expressão que o Senhor menciona aqui no verso 13, misericórdia quero e não holocaustos, ela está relacionada a um dos profetas do Antigo Testamento, Oséias, uma passagem de Oséias. E a gente vai ler isso daqui a pouco. Mas o Senhor diz assim para esses religiosos:
ide e aprendei o que significa. Sabe por quê? Uma coisa que o religioso não entende é a palavra misericórdia. Porque a religião, ela está fundamentada, sabe no quê? Deus tem que me dar algo quando eu faço aquilo que eu quero, ou seja, mérito, meu próprio mérito, as minhas próprias obras. Então a religião não conhece a palavra misericórdia. E vive aí brigando com os homossexuais, vive caçando confusão com os políticos, vive brigando com a Rede Globo, e mais não sei o que, e caça confusão com meio mundo de gente. O religioso é assim. Por quê? Ele tem o dedo rápido para condenar. Mas é aquela situação, né? Quando você faz assim, você pode estar apontando para um, mas ó, se você tira aqui, ó para onde vai o seu dedo. É justamente para onde deveria ir, para o seu lado. Né? Então toda vez que você for apontar, lembra, tá? Lembra que tem um aqui indicando para você também. Então essa é a nossa realidade. E o religioso não entende misericórdia. Agora veja, irmãos, cuidado com o que você vai fazer com essa informação. Ah, então, ter misericórdia. Ter misericórdia não é compactuar com o pecado. Porque o Senhor Jesus sentava com essas pessoas para comer, para beber com eles, mas nunca se misturou do ponto de vista pecaminoso, nunca compactuou. Ele foi, na verdade, uma expressão de luz para essas pessoas. O que nós também devemos ser. Então, o fato de ter misericórdia não significa se misturar. E muitos cristãos estão se perdendo nisso. A linguagem hoje, a estratégia da cristandade hoje é assim, nós temos que ganhar jovens para Cristo. Então eu vou lá e vejo qual que é a tribo daquele jovem. É os roqueiros punk? Então o que eu faço? Vou virar um roqueiro punk também. Me tatuar todo, fechar as roupas, né? Por quê? Eles usam a palavra para fazer isso. Fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Então vou viver lá do jeito deles, o estilo de vida deles. Mas irmão, se nós somos luz, o que deveria acontecer? Na verdade, nós deveríamos ser igual a eles. Deveria ser justamente o oposto, diferente. Né? Diferente, para que as pessoas vejam, ó, tem algo de diferente ali com o Jamerson. Alguma coisa está diferente com esse menino. Eu quero também seguir esse caminho aí. Não se misturar. Então, só esse alerta para nós. Vamos então, para concluir, lá em Oséias capítulo 6. Lembre-se que o Senhor diz assim, vai e aprende o que quer dizer. Né? É isso que o Senhor falou. E Ele está falando para nós também. Oséias capítulo 6. O texto nosso está no verso 6, mas vamos ler a partir do verso 1, tá? Olha que precioso, porque começa justamente de onde nós estávamos estudando lá. Vinde e tornemos para o Senhor. O que o Senhor disse para Levi ou Mateus? Segue-me. Vinde e tornemos. Hoje, irmãos, sabe qual é a nossa maior necessidade? Nós nos tornarmos para o Senhor, voltarmos a olhar para Ele, tornarmos a ter uma vida de comunhão com Ele. Então o convite do Espírito de Deus, se de repente você por algum motivo não prestou atenção em nada hoje, leia isso aqui e presta atenção nisso aqui. Vinde e tornemos para o Senhor. Nós precisamos nos voltar para Cristo nesses dias. E aí a palavra prossegue, né? Porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Está passando por problemas? O Senhor permitiu isso na sua vida para que tanto você como eu nos tornemos para Ele. Alguns irmãos se tornam o quê? Voluntariamente. Outros se tornam mediante o quê? Muita aflição. Tem aquele que ouve e atende, mas tem aquele que precisa passar por dificuldade. Tem mais dificuldade de ouvir e atender, né? Não é assim com seus filhos? Às vezes você tem ali 2 ou 3 filhos. Um você fala com ele, ele ouve e obedece. Mas tem outro que vai precisar passar por umas correções, né? Umas disciplinas. A irmã Antônia ali tem um monte de neto, né, irmã Antônia? Uns ouvem melhor, outros tem que
às vezes cortar na vara para aprender, mas ainda é sinal de amor. Ele nos despedaçou, ou seja, Ele nos quebrantou, mas Ele vai também nos sarar, Ele vai nos edificar, segundo Ele. E todos nós precisamos disso, todos nós precisamos ser quebrantados. Verso 2: depois de 2 dias nos vigorará e ao 3º dia nos levantará. Olha aí novamente, o que aconteceu com Mateus lá? E ele se levantou e seguiu diante da palavra do Senhor. Nos levantará e viveremos diante dele. Aqui está realmente fazendo uma referência à obra de Cristo na cruz, né? 2 dias, no 3º dia ele nos levantará. Nós fomos, pois, como diz lá em Romanos, né? Sepultados com ele na sua morte. E fomos também o quê? Para que na sua ressurreição andássemos em novidade de vida. Olha a profecia aqui em Oséias, dessa obra tremenda que o Senhor realizou por nós. Mas isto não tem aplicação apenas na nossa experiência, digamos assim, passada, quando nós conhecemos o Senhor, e nem na experiência histórica da crucificação de Cristo, mas isso tem aplicação todos os dias. Nós precisamos nos levantar e seguir e viver diante dele. Verso 3, olha aí como que é dinâmico: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. O Senhor está falando da sua volta para nós, irmãos. Está falando de nós abrirmos a porta das nossas vidas para conhecermos Ele, como Mateus abriu a porta da sua casa para sentar e cear com Cristo. E Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Aquela chuva mansa, aquela chuva tranquila, mas que traz vida sobre a terra. O Senhor vai descer sobre nós nesse aspecto, nos regando, nos trazendo vida todos os dias. Não é por meio de tempestade. Ele diz assim: vinde a mim, porque eu sou manso. Como é que o Senhor se apresentou ao profeta? Por meio de tempestade? Não, a palavra diz que ele veio por meio de uma brisa. Como é que o Senhor se apresentou a Jó? Por meio de um furacão? Não, por meio de um redemoinho, de forma mansa, para vir falar conosco, se nós nos voltarmos para Ele. Verso 4: o que te farei, ó Efraim? O que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Que palavra tremenda para nós, porque nós nos sentamos aqui hoje para ouvir sobre esse Senhor misericordioso que nos alcança quando nós estamos presos. Nós nos assentamos aqui hoje para ouvir, sabe o que, irmãos? Como os nossos corações ainda amam muitas coisas desse mundo e amam muito pouco o Senhor. E o que o Senhor está dizendo aqui por meio do profeta? O amor de vocês é como essa alva, né? Com essa neblina. Porque de manhã você vê aquele orvalho ainda, mas até o meio-dia já sumiu, não tem uma permanência, não tem uma durabilidade. É assim que é o amor do meu povo por mim: não persiste, não persevera, facilmente se desvia. E aí vem o Senhor e diz assim: por isso eu os abati. Essa palavra aqui não é assim como um caçador que está ali na espreita para, com a espingarda, abater a sua presa. Mas aqui a palavra é: eu venci vocês, por isso eu venci vocês, pela minha palavra, pelos profetas. Nós precisamos ser vencidos, conquistados pelo Senhor, porque a gente é duro, a gente luta mesmo, né? E aí ele diz: os meus juízos sairão como a luz. E aí chega o nosso último texto, que é o que o Senhor mencionou lá para os fariseus: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus muito mais que os holocaustos. Você percebeu isso? O Senhor vem dizendo:
vinde a mim, eu vou restaurar vocês, o amor de vocês é fraco, mas eu vou conquistar vocês pela minha palavra e a minha justiça vai ser manifesta. Sabe por quê que eu estou fazendo tudo isso por vocês? Porque eu quero misericórdia, eu não quero sacrifícios, Ele se deu como sacrifício. Entenderam isso, irmãos? Porque eu quero conhecimento, eu quero que vocês me experimentem com conhecimento, com vida, não apenas intelectualmente. Então que o Senhor nos ajude para que nós sejamos conquistados por esse Senhor, para que nós experimentamos essa chuva serôdia nesse mundo que é um deserto, que está seco, irmãos, sem nada de vida para nos oferecer. Amém?